Quando uma pessoa vive uma experiência que marca a vida dela para sempre, marca também a nossa própria vida. Quando alguém estava vivendo naquele estado, naquela condição de fazer perguntas para a vida, de estar se perguntando pelo sentido da vida, né? Lá no vazio existencial, vivendo um pouco fora do eixo, quando ela faz essa transição, é isso que dá sentido para a vida. E eu vou dizer para você que está nos ouvindo aqui agora, isso aqui é um aquecimento para o nosso evento dos dias 23 a 27 de janeiro, 20 horas e 7 minutos ao vivo comigo. E para te ajudar, para você conhecer como é esse processo até chegar no evento, eu trouxe aqui para bater um papo comigo a nossa querida Sônia. E a Sônia Berpo, ela vai compartilhar um pouquinho da história de vida dela, como foi a experiência dela, como é que ela estava antes, como é que ela me conheceu, e isso vai inspirar, eu tenho certeza que vai inspirar você. Aproveita e já deixa aqui embaixo aqui a sua pergunta, se você quiser. Em algum lugar aqui vai ter já o link para você fazer a sua inscrição, para você participar do evento O Novo Ciclo no Eu Forte. A gente vai falar um pouquinho dele aqui também, mas eu gostaria de dizer, seja bem-vinda, minha querida Sônia, seja muito bem-vinda, Sônia. Muito obrigada. Vamos lá, então. Eu conheci o doutor. Pode ser que eu fazer pergunta? Pode falar, era isso mesmo, você já conseguiu perceber o Então, que eu ia te perguntar. eu conheci o doutor Del, assim, apareceu para mim na internet, né? Eu não lembro especificamente, eu acho que foi no Instagram. E eu procurando alguma coisa, né? Eu estava numa fase da minha vida, digamos, bem perdida, né? Não sabia muito que rumo tomar, sentia um vazio, um buraco muito grande. Já tinha procurado vários métodos e profissionais, enfim, para me auxiliar nesse processo, mas eu acabei que não estava me encontrando, né? E aí ele apareceu e o que ele dizia ia me chamando a atenção, e buraco vazio, e falta de sentido, e abandono, enfim, rejeição, e aquilo foi cada vez me conectando mais, até que eu entendi que ele tinha, né, um processo de 3 dias, que até vai repetir agora, e aí ali eu entrei de cabeça para ver o que que era aquilo, né? E ele ia falando, o negócio ia. Meu, tu tenho isso, eu tenho isso, eu tinha tudo. O ciclo do Eufraco, né, uns termos diferentes, pelo menos no primeiro momento para a gente, mas assim, eu tenho isso, eu tenho isso. E aí eu fui me inteirando e fui fazendo todo o processo. E foi muito importante, muito interessante para mim, tanto que a partir dali eu acabei fazendo a travessia, que é um outro movimento mais para frente e que faz toda a diferença na vida da gente. Ô, Sônia, eu me lembro que na primeira vez assim que eu conversei, que eu perguntei, que você compartilhou um pouquinho sobre você, você colocou uma frase assim que me chamou a atenção, que você estava, sua condição era, você estava perdida, cansada, desanimada, você estava se sentindo emocionalmente sozinha e completamente presa ao seu passado, à sua dor e ao seu sofrimento. Isso me chamou muita atenção. Era assim mesmo que você estava, Sônia? Exatamente, eu vinha por vários processos, parece que cada um acrescentava alguma coisinha, e o último processo que eu estava, que eu tinha entendido que para mim sair dessa questão que eu estava desanimada, eu tentava alguma coisa e não conseguia sair do lugar. Então eu estava presa, digamos, na minha criança ferida, que eu estava entendendo até então que a única forma de eu me libertar desse meu passado era através desse processo da criança. E aí chega o doutor Del dizendo que não precisa olhar para essa criança, né, de uma forma e visitar a dor, enfim. E aí aquilo me chamou muita atenção. E eu estava exatamente nesse sentido. Há anos eu venho em busca e passo processos, mas eu aumentava um degrauzinho, digamos assim, de conhecer alguma coisa, mas o buraco, o vazio permanecia do mesmo jeito. É interessante a sua fala, porque eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, as pessoas que estão nos ouvindo, vão se identificar, porque várias pessoas estão cansadas de ter que, todas as vezes,
que ela precisa voltar para o eixo dela e assumir o controle da vida delas, só há proposta para ela mexer na tal criança interior ferida. E muita gente está cansado de ter que ficar indo numa terapia, indo numa constelação, indo num determinado lugar e ter que falar do passado. Por que, Sônia, te chamou a atenção o fato de eu falar que não era a metodologia do método travessia, da teoria da atenção, não precisava você mexer nem na criança interior ferida e nem mexer em dores do passado para você conseguir o seu resultado? O que naquele momento isso chegou para você? Como é que isso caiu para você assim? Então, chegou porque eu estava nesse processo eu estava entendendo que a única forma de eu me libertar do meu passado era fazendo esse processo, é como se não tivesse outro processo a ser feito. E aí eu estava numa fase que era como se eu, cheia de dor, cansada, tivesse que acolher a minha criança cheia de mais dor ainda. Então eu não conseguia fazer essa conexão. E isso estava comigo de alguma forma, me derrubando. Eu não conseguia dar a sustentação, digamos, o amparo que essa criança precisava. E aí, quando não precisava mexer, não olhar com isso, porque eu não estava vendo saída nisso. Aí né, procurei me informar mais e comecei a seguir desde então para poder me libertar, né, como se assim, surgiu uma outra saída, né, para mim me libertar do passado sem ter que estar nesse processo da criança. Você, nesse período, você sentia muita culpa? Isso era presente em você também? Culpa e frustração? Você sente? Como é que era? E eu sentia muita culpa e me sentia muito errada de tudo que eu fazia parecia que estava errado, muita frustração, tentava alguma coisa e não conseguia, tentava de um jeito, aí desanimava no meio do caminho e parecia assim, meu Deus, não tem solução. Parecia que não tinha solução. E aí, né, a maneira do processo da travessia vai, sei lá, trazendo para a gente volta para o eixo, né, e vai, parece que reabastecendo. Esse processo todo vai, internamente, a gente vai se reabastecendo. Então, você poderia dizer, então, se você tivesse que marcar agora, para quem está nos ouvindo, é, o, o antes e o depois, você chega perdida, cansada, dentro de um vazio existencial e com uma angústia muito grande. O que aconteceu, Sônia? O que aconteceu no seu processo, na travessia e depois da travessia? A gente poderia pensar assim, que Sônia que nasceu? Me conta um pouco sobre isso. Então, durante o processo, né, são várias etapas que a gente vai passando, né, e é muito sutil, a gente muitas vezes nem percebe, e aí com o passar do tempo a gente vai vendo que as coisas estão modificando. Então, hoje eu me sinto uma pessoa bem mais tranquila, bem mais equilibrada, sabendo lidar com as questões que aparecem. Claro que às vezes a gente escorrega ainda, porque é um processo novo e a gente tem uma mudança de um eixo, né? A gente está mais Uhum, centrado. E a gente estava muito mais acostumado naquele, digamos, no ciclo do eu fraco. Então, volta e meia, a gente dá umas escorregadas ainda, mas é um processo, né, para a vida toda. A gente vai aprendendo a lidar com a gente. E isso é uhum. muito importante. Isso eu acho assim, é o primeiro passo, é fundamental. A partir daí a gente vai fazendo as construções para fora e relacionamentos, enfim, essa é a base. Sem esse contexto, sem essa base, eu entendo que a gente não consegue ir muito adiante de outra forma. Muito forte isso que você está dizendo. Tem uma base primeiro para depois sair para fora. Sair, né? Para fora já é sair, tem que ser para fora. Sim, É, é deixa eu te, redundante. deixa eu te perguntar. é, e a angústia e o vazio? O que aconteceu? Então, eles parecem que não tem mais, eles desaparecem, esse vazio, essa angústia, a gente se sente preenchido de alguma forma, assim, conectado, né? Então, conectado, a gente não sente mais isso. É algo, a gente não tem muito como explicar, mas é algo que não acontece mais. Nossa, aquela vontade de desistir da vida, aquela vontade de, tipo assim, nossa, levantei hoje, se eu não tivesse existido, seria melhor do que estar vivo, de certa forma. É isso. Então, isso tudo não tem mais. Isso não existe mais. Ô, Sônia, a sua experiência, ela, eu já te falei isso, que
eu acompanho muitas mentorias, muitos atravessados, e eu me fiquei muito atento com você pela organização que você veio fazendo do processo. Então, isso me chama atenção, porque eu aprendo muito dentro desse processo com quem eu faço a mentoria. Você teve uma vez que você disse que uma das maiores contribuições da mentoria Travessia para você foi você ter conseguido sair do papel de vítima que você viveu sobre ele durante muitos e muitos e muitos anos. Você pode falar um pouco sobre isso para a gente, Sônia? Então, quando eu entrei na travessia, assim, eu percebia que antes de entrar na travessia que eu tinha alguns momentos que eu me colocava como vítima, mas na travessia eu identifiquei que eram muitos momentos, é quase como se eu vivesse nesse papel o tempo todo, Nossa, né? E aí eu fui entendendo o meu lugar e fui saindo desse lugar gradativamente, né? Cada vez, opa, aqui eu estou no lugar errado, estou aqui me fazendo de vítima de novo, mas por quê? E aí eu fui conseguindo entender o que estava acontecendo comigo, e aí eu consegui sair desse lugar, né? E até então eu vivia só nesse lugar, mas na travessia que eu consegui identificar isso. nossa, que fantástico, porque aí é bonito ver você falando, porque eu lembro que quando você falou sobre o terceiro nascimento, que é um processo, para quem não conhece, tem um processo que eu vou conduzindo, conduzindo, e a pessoa vivencia o terceiro nascimento, e aí quando você falou sobre o terceiro nascimento, a forma como você usou para falar, foi que você deixou tudo, deixou o peso para trás, deixou a dor para trás, e isso você vai carregar isso para a sua vida inteira que você merece. Como que foi isso, essa experiência desse terceiro nascimento, Sônia, na travessia? Então, o terceiro nascimento para mim foi incrível, foi assim um divisor de águas, né? O processo já vinha trazendo vários ganhos, mas o terceiro nascimento eu consegui me conectar, me entregar na vivência, né? Que tem uma vivência Uhum. para isso, e que eu pude deixar tudo, tudo que me pesava, tudo que não me fazia bem, eu consegui deixar nesse terceiro nascimento. E a partir dali, realmente, é que eu consegui, digamos, adquirir mais essa tranquilidade, essa paz, essa modificação, digamos, na minha maneira até de ver a vida, né? Eu digo que depois da travessia eu consegui, no momento, ficar dona de mim, Nossa, né? Eu consegui e isso, para mim, assim, é importantíssimo, né? É o primeiro passo e o mais importante de todos, que a partir daí a gente conquista as outras coisas. Esse é o primeiro passo. Sem esse, eu acredito que não tem como. A gente pode até conseguir as coisas, mas pode desmoronar a qualquer momento, né? nossa. Então, a base, a estrutura, estar no eu forte é fundamental, é tudo. Nó- Então, veja bem, para você que está nos ouvindo, é muito importante isso que a Sônia coloca, porque, veja, ela volta para ela mesma, volta para o eixo dela, se reconecta com o seu poder de vida, com o Criador. Você dizendo, né? Estou só traduzindo para quem está nos ouvindo, se sente Sim. preenchida, está no eixo, e aí olha a fala que você disse, eu então me senti dona de mim, né? Então você então Exatamente. agora assumiu o controle mesmo da sua vida. Eu queria que você falasse, então, Sônia, a gente já praticamente está quase indo aqui para o final. Eu queria que você me dissesse quais os sentimentos, então, nasceram em você desse processo do método travessia, porque você chega perdida no vazio, na angústia, numa certa tristeza latente, e quais sentimentos nasceram aí nesse processo de resultado, como Então, resultado? os principais para mim nesse processo todo foi assim que eu consegui identificar que eu cheguei na travessia me sentindo sozinha, né? E tipo sem ser cuidada, né? E é fundamental assim para mim exatamente isso. Eu não me sinto mais sozinha, então eu me sinto amparada. Na verdade, eu identifiquei que eu nunca estive sozinha. Eu é Não, que não estava conectada, né? nossa, Esse foi assim fundamental. Então, a minha sensação é de
não estar mais sozinha. Isso para mim é muito. E o outro é o cuidar, né? Eu não me senti que eu fui cuidada, principalmente emocionalmente. Então, hoje, esse cuidado que eu tenho comigo, mas é um cuidado maior, é um cuidado de respeito, de alimentação, de pessoas com quem eu ando, enfim, é um cuidado bem maior. Então, eu me sinto também assim, amor próprio, autoestima, tudo isso eu acho que gradativamente vai melhorando, vai aumentando, né? Então, o cuidado, se sentir cuidada, me sentir amada, sentir que eu posso amar, então isso me dá mais motivação para me cuidar mais ainda, né? Então, esses dois sentimentos, assim, para mim, eu traduzo isso, assim, como muito importante, fundamental. Nossa, que coisa linda, que forte. Olha, você que está nos ouvindo, você quer conhecer esse método que possibilitou que a Sônia, em 7 semanas, vivenciasse tudo isso? Faça agora aí a inscrição em algum lugar que tem o link, faça a inscrição que você vai poder, nos dias 23 a 27, conhecer esse método, poder me fazer perguntas e, o mais importante, descobrir que há esperança para você. Você não precisa ficar nesse vazio, você não precisa ficar preso ao passado, você não precisa ir lá mexer em criança interior ferida. Não, você pode construir isso a partir de um outro paradigma, que é o método travessia, acessando o seu poder de vida. Então, é a mesma experiência que ela viveu. Agora, Sônia, para a gente avançar mais um pouco, eu queria que você falasse para mim assim, porque você, quando foi escrever sobre o que significava virar a chave para o eu forte, você falou um pouco dessa questão do sofrimento, do lugar de vítima, e você comentou sobre essa questão de que o eu forte é como se você fosse aprendesse a ser independente e aprendesse a lidar com você mesma e amar a si mesma. O que é o eu forte para você agora, Sônia, que você pode dizer? Então, é tudo isso, é estar nesse lugar, né? De aprender a se cuidar, a se amar, a lidar com as outras pessoas, a dar limite, a se respeitar. É um aprendizado da gente com a gente mesmo, né? A gente estando no lugar, a gente consegue lidar com as outras situações de uma forma muito mais, até humana, enfim, é muito. Eu nem sei explicar, é muito bom. Ô, Sônia, o que que você diria para uma pessoa que ela está nesse processo e ela ainda não acredita nela mesma e ela não sabe o que fazer? O que que você diria? Para quem você acha que quem precisaria para você da travessia, Sônia? Que tipo de pessoa precisaria da travessia? Eu, Eu acho que todas as pessoas que têm algum, se sentem, né, sozinhas, que têm algum vazio, se sentem abandonadas ou se sentem perdidas, cansadas da vida, né, eu acho que seria uma oportunidade, pelo menos, né, esse primeiro movimento aí do dia 23, de 23, 25, 23, 27, né, isso, exatamente. conhecer o que que é a travessia, né? Se permita participar, se permita escutar, faça perguntas, veja se o que está sendo dito bate com você. É assim que funcionou comigo, né? O que vinha sendo dito, nossa, mas isso e isso, que interessante. Eu penso assim, eu sinto isso. E aí, então, se permita, né? Todo mundo que tem algum vazio, algum problema, alguma situação que não está de bem com a vida, a escutar uma palavra diferente, um assunto diferente, um outro processo, né? E aí ver o que, no final, se tem alguma coisa a ver ou não, se vale a pena dar continuidade ou não. Para mim, valeu demais, né? Eu não me arrependo de nada, adorei ter participado e assim foi um divisor de águas na minha vida. Agora é um outro processo. Agora eu tenho, digamos, me apropriar agora da minha vida, né? Eu já me apropriei de mim com a Uhum, travessia, uhum. agora é algo mais para fora. Então aí é outro processo. Eu queria, Sônia, porque eu ouvi você e eu gostei muito de algo que você tinha colocado, que a gente conversou, na verdade, em off aqui, e eu queria que a gente terminasse de você comentando, eu queria que você comentasse a importância de primeiro você voltar ao eixo, de primeiro você deixar o que fizeram com você lá para trás, de primeiro você assumir o controle da sua vida interna, preencher o vazio, para em seguida
você desenvolver a sua vida profissional e a sua carreira. Por que que é importante fazer o trabalho primeiro com a gente mesmo, com você mesmo? Por quê? O que que você poderia dizer para a gente? Eu entendo que esse trabalho, esse primeiro passo, esse interno, é a base, é o começo de tudo. A partir daí, eu estando centrada, eu me respeitando, eu sabendo lidar comigo, né, as minhas questões, enfim, isso é a partir daí que eu consigo fazer qualquer outro movimento, né? Eu acho que qualquer outro movimento que vem sendo feito e que não tem essa base, digamos, estruturada, a gente no nosso eixo, tem uma tendência de não dar certo, né? Vai por um certo tempo, mas tem uma tendência de não funcionar muito, não se manter muito nesse lugar. Então, eu acho que base é fundamental, né? Estar no seu eixo, saber o que a pessoa quer, o que ela gosta, dar limite, se respeitar, é a base de tudo. Nossa, fantástico. É muito interessante, porque eu já faço esse processo há um tempo, e claramente é possível perceber que as pessoas que levam a sério a travessia como você levou, elas vão escalar na vida profissional. Por isso é que a gente desenvolveu também o Tomé Zédias, porque é uma questão orgânica, é uma questão natural, porque você já chegou no lugar mais importante, que é em você. E se você chegou em você, agora é expandir isso que você descobriu, esse eixo que você descobriu, essa reconexão que você fez, de expandir isso na vida profissional, depois expandir isso na vida afetiva e expandir isso nas várias áreas da sua vida, né? Sônia, eu queria deixar você com a última palavra para quem vai nos ouvir, quem está nos ouvindo, a sua última palavra, assim, o que que realmente o processo da travessia ele fez na sua vida? E pensando que você me viu, nós nunca nos encontramos pessoalmente, eu tenho uma relação de cuidado, de amor, de carinho com você muito grande, como se a gente trabalhasse do lado, na mesma mesa, né? E a gente nunca tivemos nenhum encontro. Que você diria assim para alguém? Porque você vai para um anúncio, de um anúncio você foi lá ouvir no Instagram, do Instagram você foi para o evento, do evento você entrou para a mentoria e não tem mais. E pelo jeito você vai seguir esse processo até onde você puder expandir mais, né? Que você diria, Sônia, para uma pessoa hoje, agora, você já tendo passado por todas essas etapas? Eu diria o seguinte, a gente não se conhece, mas não sei, vai criando um vínculo, uma afinidade, né? É, O senhor pega na mão o processo todo, né? Isso é muito importante também. Então a gente vai criando, digamos, esse vínculo mesmo não se conhecendo pessoalmente. Mas eu diria para as pessoas que assim, invistam nelas, né? Acreditem no processo delas. Tudo tem saída, é questão de às vezes não ter encontrado ainda, né? Eu não, assim, não desprezo todos os processos que eu fiz também, são processos que me levaram um degrauzinho a mais, mas não me trouxeram saída, né? E a travessia, sim, a travessia eu tenho antes a minha vida e depois a travessia. Foi um divisor de águas para mim. Então, eu queria, né, até convidar o pessoal, façam, dê oportunidade, né? Se permitam conhecer o processo, conhecer como é que funciona e depois decidam se realmente aquilo é para vocês ou não, né? Mas, assim, para mim, é show de bola. que fantástico, gente, que fantástico. Só posso te agradecer, Sônia, sabe, eu faço a mentoria, eu conduzo, mas eu também sou muito abençoado com o processo de virada de chave para o eu forte, quando vocês preenchem o vazio e assumem o controle da vida. Eu sou muito abençoado pelo processo que acontece na vida de vocês. Muito obrigado, viu, Sônia? Eu que agradeço, muito obrigada por tudo isso, tá bom? Até mais. Até mais, obrigada. Nada. Então,